Boa tarde, galera. Vamos voltar aqui depois de um bom tempo para falarmos um pouquinho sobre imunidades. Já falamos num vídeo anterior, aliás, já tem um pouquinho de tempo, sobre a imunidade dos parlamentares, ok? De que os parlamentares só podem ser presos em situações de flagrante delito e por crimes inafiançáveis, ok? Teve até casos recentes aí da Flor de Lis, que a gente falou no vídeo anterior. Agora, recentemente, essa prisão polêmica aí do Daniel Silveira, né? Prisão que foi estabelecida pelo ministro Alexandre de Moraes, né? O ministro do Supremo. Mas isso aí nós já falamos numa aula anterior. Não falamos especificamente sobre o Daniel Silveira, mas falamos sobre a Flor de Lis. Vamos falar hoje sobre a imunidade referente ao chefe do Executivo, ok? Bem, galera, o artigo 86 da Constituição, ele diz que, né, o presidente da República, ele, para ser processado, ele precisa da aprovação da Câmara dos Deputados, ou seja, uma votação de 2/3 dos deputados vão votar pela aceitação da acusação contra o presidente ou não. Uma vez aceita essa acusação, né, esse processo ele vai para o Supremo Tribunal Federal se for uma acusação por crime comum, tá? E vai para o Senado Federal se for uma acusação de crime de responsabilidade. E qual é a diferença entre crime de responsabilidade e crime comum? Bem, o crime comum é aquele crime que está descrito ou no Código Penal ou na legislação extravagante. Já o crime de responsabilidade seria um crime também em lei específica, que significa o quê? Má administração ou improbidade administrativa. Ou seja, o crime de responsabilidade, na verdade, não é um crime estrito sensu, um crime que tenha amparo na legislação penal. É um crime com uma definição lato sensu, ok? Foi denominado por crime porque é um ilícito, mas na verdade não tem a natureza jurídica de crime propriamente dito. E aí, quais seriam os desdobramentos desses dois tipos de crimes? No caso do crime comum, tá? Quais são as penas aplicáveis? Tá? No crime comum seriam as penas do crime penal ou da legislação específica atinente a esses crimes, dependendo do crime que o presidente ou outro chefe do executivo tenha praticado. No caso do presidente, o órgão competente é o Supremo Tribunal Federal, que só vai chegar no Supremo Tribunal Federal quando? Bem, vamos supor, o presidente Bolsonaro, que é o atual presidente, ele vem de um jogo, Palmeiras e Flamengo, e no caminho ele envolve numa briga e bate em um torcedor, briga, acaba causando uma lesão corporal de natureza grave, que está lá no artigo 129 do Código Penal. E aí o que acontece? Nesse caso, ele não responderia. Tá? Nós vamos falar disso mais à frente. Tá? Mas vamos supor que esse presidente da República ele fosse acusado de um crime de corrupção, ou de lavagem de dinheiro, ou de, vamos supor, concussão, tá? Que está tudo lá no artigo, no Código Penal ou em lei específica. E nesse caso, esse crime teria uma ligação com o seu mandato. Ok? No caso de crime comum, que tem a ligação com o mandato, o presidente da República ele responde sim pelo crime. Só que o que acontece? O PGR vai formular a acusação, só que essa acusação vai ser submetida à votação dos seus pares, no caso da Câmara dos Deputados, e só será admitida essa acusação se tiver votação a favor, tá? A favor da acusação, por maioria de 2/3. Então, se 2/3 votaram pela acusação, pela admissão da acusação, esse processo é mandado para o STF, e lá no STF vai ter o julgamento do presidente por crime comum vinculado à sua função pública, sua função de chefe do executivo, ok?
Nesse caso, as penas aplicadas serão as penas as mesmas lá do Código Penal, ok? Se tem pena prevista, vamos supor, de 12 anos, vai ser a pena aplicada lá ao presidente, ok? Então, vai depender do Código Penal. Uma coisa interessante que o artigo 86 traz é a questão da suspensão das funções políticas do presidente, nesse caso. Nesse caso, o presidente ele fica suspenso por até 180 dias enquanto está acontecendo o processo. Só que esses 180 dias não quer dizer que o processo tenha que se findar em 180 dias. E aí, como a Constituição ela é bem expressa lá no seu artigo 86, de que o presidente ele só pode ficar suspenso por 180 dias, decorrido esse prazo, esse interregno, esse lapso temporal de 180 dias e o processo não tenha terminado ainda, o presidente volta para suas funções e o processo continua, ok? No caso do crime de responsabilidade, volto a repetir, tá? Não é um crime propriamente dito porque não está descrito na legislação penal. No caso do crime de responsabilidade, o procedimento é bem parecido. Só vai mudar o quê? Vai mudar o órgão competente para julgar o processo. Tá? Só para nós lembrarmos aqui, o processo por crime de responsabilidade chama-se impeachment. Né? Nós conhecemos diariamente, notadamente assim, no dia a dia, por impeachment, que é uma palavra mais familiar, ou impedimento, impedimento de governar. Bem, no caso do crime de responsabilidade que vai gerar o impeachment ou não, o que ocorre? Qualquer pessoa pode ir lá e representar pela acusação, fazer a acusação contra o presidente. Essa acusação também vai ser levada à Câmara dos Deputados. A Câmara dos Deputados vai julgar por maioria de 2/3. Se 2/3 decidirem que esse presidente deva ser submetido ao julgamento de impeachment, de impedimento, ele vai ser remetido para o Senado Federal, que fará o julgamento desse processo. E uma vez ele sendo condenado lá no Senado Federal, quais são as consequências? Quais são as penas? Na verdade, são duas penas. Há uma discussão se é uma pena acessória ou outra principal, ou se ambas são principais. A primeira pena é a perda da função, ok? O presidente ele é impedido de governar, ele está fora. E a segunda pena seria a suspensão dos seus direitos políticos, de eleger, de ser eleito por 8 anos. Okay? Uma coisa interessante, nós já tivemos aí 2 impeachments notórios aí na nossa história, do Piniquim, que foi o impeachment do Fernando Collor de Mello, e recentemente, acho que foi agora em 2016, o impeachment da Dilma Rousseff. E teve, nesses 2 impeachments, teve uma coisa interessante, a questão das 2 penas. No caso do Collor, o que aconteceu com o Collor? O Collor, ele foi julgado pelo Senado, teve todo esse processo, a Câmara admitiu, mandou para o Senado para julgar, e chegou lá, o que Collor falou? O que ele foi orientado pelo seu advogado? Olha só, você renuncia do seu cargo de presidente, que aí se ele não puder aplicar a perda do seu cargo, porque você já renunciou, então perdeu o objeto essa pena, eles também não podem aplicar a suspensão por 8 anos dos seus direitos políticos, porque a perda dos direitos políticos é uma pena acessória à perda do cargo, ok? E aí, o Collor malandramente foi e renunciou ao cargo antes do julgamento. Só que essa artimanha, essa tática da defesa não funcionou. Por quê? Porque o STF, na época, entendeu o quê? Que ambas as penas, elas são o quê? Elas são principais. Se a pena de perda do cargo fosse principal e a perda dos direitos políticos fosse acessória, uma vez ele não podendo perder o cargo porque ele renunciou, perde-se a pena principal. E pelo direito, o acessório acompanha o principal.
Não tendo pena principal, não teria pena acessória, então ele não poderia ficar suspenso os seus direitos políticos por 8 anos. Só que o tiro saiu pela culatra e o STF entendeu na época, não, ambas as penas são principais, ok? Vindo para cá, para o julgamento da Dilma, aqui anos, né, décadas à frente, 2016, o que ocorreu? O presidente Collor, ele ficou muito, o ex-presidente Collor ficou muito chateado porque foi dado um tratamento diferenciado para Dilma Rousseff. Não sei se vocês lembram, mas o que aconteceu? O que o ministro do STF, que foi o presidente lá do Tribunal Misto, decidiu? Bem, se ambas as penas são principais, então cada uma tem que ser votada separadamente e não em conjunto como lá na época, que seria na época do Collor. Então a defesa de Dilma Rousseff, também usando de artimanha jurídica, falou, não, então vamos fazer 2 quesitos. Pleiteou a confecção de 2 quesitos, um para a perda dos direitos políticos e outra para a perda do cargo. E aí, para Dilma Rousseff, foi muito benéfico que o ministro da época, salvo engano, foi o Lewandowski, ele entendeu, não, realmente, se são 2 penas principais, então tem que se fazer 2 quesitos. E aí aconteceu uma coisa inusitada. A maioria votou pela perda do cargo, mas não teve maioria para a perda dos direitos políticos. Então, a Dilma Rousseff perdeu o cargo de presidente, mas não perdeu seus direitos políticos por 8 anos. E aí ela, claro, ela veio candidata, agora nas últimas eleições não ganhou, mas ela continua com seus direitos políticos. E aí o ex-presidente Collor, que foi impeachmentado na época lá, nessa situação estava como votante, como voto da Dilma, contra a Dilma. Ele, de antigo acusado, estava ali como juiz. E aí ele ficou muito revoltado e fez aquele discurso que foi na época, foi injustiçado, que não sei o quê. Mas isso nada mais foi do que artimanhas jurídicas, uma que deu certo, outra que não. Ok, galera? Bem, então, já sabemos que o crime de responsabilidade quanto o crime comum atrelado à função pública, elas vão ser oferecidas à acusação, uma por qualquer do povo, outra pelo PGR. Essa acusação vai chegar, nas mãos, da Câmara dos Deputados, e a Câmara dos Deputados vai votar. Se tiver a maioria de 2/3, essa acusação sobe no crime comum para o STF e no crime de responsabilidade para o Senado, tá? Que vão julgar, que vão ter penas diferentes. No Senado vai ter 2 penas, que é a pena da perda do cargo e a perda dos direitos políticos. E no STF vão ter as penas descritas lá no Código Penal Comum, ou na lei específica, pena de prisão, reclusão, multa, penas alternativas e etc. Agora tem uma outra imunidade material do presidente, que é quando ele pratica um crime comum que não tenha nada a ver com a sua função política. Foi aquele caso, exemplo que eu dei. O presidente da República atual, por exemplo, Jair Bolsonaro, ele vindo de um jogo Palmeiras e Flamengo, no caminho se envolve uma briga, espanca uma pessoa, um torcedor lá, adversário, e o sujeito vem a sofrer lesão corporal grave, fica inconsciente. O presidente da República, ele não pode ser processado, responsabilizado por esse crime durante todo o seu mandato. Não pode nem ser processado, nem com autorização da Câmara, não se pode nem formular, se pode nem formular uma acusação contra ele, porque ele tem essa imunidade vamos dizer, material, tá? E total. No caso aí, seria no caso uma suspensão dessa responsabilidade. E aí, depois que ele terminar o seu mandato, aí sim ele pode ser processado, acusado e preso e etc. Ok? Mas durante o seu mandato, se durar 4 anos, 8 anos, ele não responde por esse processo. Fica suspenso esse processo, essa acusação, e fica suspensa também a prescrição, para não haver nenhum injusto do delito prescrever durante o seu mandato. Ok? E uma última situação é a prisão
cautelar, a prisão em flagrante ou a prisão preventiva ou temporária. O presidente da República ele tem imunidade total contra a prisão cautelar. Ou seja, diferentemente lá do deputado e do senador, o presidente da República ele não pode ser preso nem se for em flagrante e nem crime, né, e nem crime inafiançável. O presidente da República ele só pode ser preso com uma decisão transitada em julgado de crime, né, de sentença condenatória, ok? Nos casos de crime comum, atrelado à sua função. No caso dos crimes de responsabilidade, a pena não é a pena de prisão, é o tipo de pena que já falamos aqui. Mas no caso de crime comum atrelado à sua função de presidente, ele não pode ser preso, salvo quando houver uma sentença condenatória transitada em julgado, ok? Então, ele tem imunidade total contra a prisão. Então, tem uma imunidade, uma proteção bem maior do que os parlamentares. Isso tudo está descrito lá no artigo 86 da Constituição. Espero que vocês deem uma olhada lá, ok? Para se aprofundar um pouco mais, ou também dar uma olhada na doutrina e na jurisprudência, para ter uma noção de como é a inclinação doutrinária e jurisprudencial acerca desse tema. Muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus.